Olá, meus queridos, estamos de volta e o momento hoje é de revisão de história, revisão de 4 temas, só que eu vou fazer uma abordagem bem breve e aí vocês vão complementar com a leitura do material didático de vocês e também com algumas aulas. Todos os temas que estão sendo resumidos e abordados hoje foram gravados já aulas com a explicação um pouco mais complexa aí a respeito dos temas. Então voltem às aulas e dê também uma pesquisada importante também. Então vamos lá. A gente vai começar com a crise de 1929 e a crise de 29 a gente vai falar da ligação que vai ser também cobrada de vocês, a ligação dessa crise de 29 com o Brasil. Então, para a gente entender um pouco melhor, a crise de 29 tem um epicentro nos Estados Unidos, é uma crise de superprodução, é uma crise em que é antecedida pelo modelo American Way of Life, o modelo de vida americano, é o modelo de estímulo ao consumismo. Então, esse modelo de estímulo ao consumismo, também o mercado de ações que quebra a Bolsa de Nova York e traz aí uma grande crise econômica, não somente para os Estados Unidos, mas o mundo. Então, a gente estuda como uma crise mundial, por quê? Porque traz impactos em todo o mundo, né? Só não os países país que não é capitalista. Mas o Brasil, por exemplo, tem um impacto bem grande, devido para o principal produto, que no caso era o café, que tinha vendas para os Estados Unidos, e os Estados Unidos, numa condição de crise, parou aí de comprar esse café brasileiro. E eis aí as dificuldades enfrentadas pelo governo brasileiro naquele período. Então, o café é o principal produto que vai sofrer com essa crise lá dos Estados Unidos. E essa crise ela vai ter uma resolução com o New Deal, que é um plano, um projeto aí para reconstrução, para reestruturação da economia norte-americana, que é uma medida intervencionista, considerando que a crise é a crise do liberalismo. Então, é feito que o New Deal pega o fundo econômico do país para a construção de obras em que empregasse pessoas e fizesse aí o dinheiro circular. Então, aos poucos, o presidente Franklin Delano Roosevelt que coloca isso em prática, e aos poucos os Estados Unidos ele vai reestruturando a sua economia com uma medida intervencionista. Um presidente que para os Estados Unidos aí é bem importante, se ganha grande destaque, que é o Franklin Delano Roosevelt, como falei agora há pouco. E os regimes totalitários. Os regimes totalitários como o nazismo e o fascismo. Inicialmente vamos falar sobre o fascismo, um breve resumo. O líder Benito Mussolini. Então, ideias e nazismo com Hitler na Alemanha. O fascismo ele vai surgir um pouco antes. Então essas ideias elas não precisarão da crise de 29 para se fortalecer, diferentemente do nazismo na França. Então, pós Primeira Guerra e pós crise de 29, as ideias nazistas elas têm força, elas ganham com a pobreza, o desemprego, a fome, enfim, que assola a Alemanha, vão se tornar cenários ideais para o discurso que Hitler desenvolvia naquele período. E regimes totalitários tinham uma grande característica de regimes totalitários: a censura, a perseguição. A Alemanha é muito forte, o anticomunismo, o antiliberalismo. A democracia era vista como algo ligado ao mal, que era ruim, que a crise de 29 nos Estados Unidos ela seria uma consequência da democracia. Então, os regimes totalitários eles demonizavam a democracia. A principal característica é a centralização do poder, com o unipartidarismo. Então, todo aquele que fosse contra as ideias estabelecidas pelo único partido seria contra a nação, as suas nações, como na Itália e lá nos Estados Unidos e lá na Alemanha, perdão. Então, a xenofobia, a ideia da Alemanha de ser o país, assim, a principal nação e precisar do espaço vital tão grande, era a importância que se dava para a Alemanha, inferiorizando todo outro que fosse de outras regiões
A gente observa também o antissemitismo, a perseguição que foi feita com os judeus e posteriormente na Segunda Guerra, como a gente vai ver, uma das principais vítimas na Segunda Guerra, 6 milhões de judeus foram vítimas dessa ideologia nazista. Então esses regimes totalitários, nazismo e fascismo, que não ficaram somente na Itália e na Alemanha, mas influenciaram movimentos também em outros países, inclusive aqui no Brasil, como a gente já viu com a AIB, e também infelizmente até hoje alguns núcleos de ideologias totalitárias, nazistas e fascistas insistem em existir. Mas tem essas estruturas, o militarismo, a importância que se dava para o militarismo, a perseguição, a ideia da liberdade de exposição também ser perseguida, ser combatida por tais partidos. E na Segunda Guerra, a gente vai falar que a Segunda Guerra, no finalzinho da Primeira Guerra, se estabelece algumas determinações e o Tratado de Versalhes que não se poderia de forma alguma a Alemanha se militarizar, anexar novos territórios, se preparar para uma guerra de uma forma geral. Tudo que estava ligado a uma preparação para a guerra era proibido à Alemanha, uma determinação da Primeira Guerra. E os estudiosos eles defendem a ideia que esse tratado, essa imposição que é feita à Alemanha, ela é responsável pela Segunda Guerra Mundial, porque estimula aí nos alemães a ideia de que eles precisam aí se vingar do revanchismo. Vai estimular esse sentimento de revanchismo, estimula para que aconteça essa Segunda Guerra Mundial. Então a Segunda Guerra Mundial tem o grande impacto da figura do Hitler, e que ele quebra com essas imposições, anexando os territórios que eram proibidos. Então ele anexa no ano anterior da guerra, em 1838, a Áustria, a Tchecoslováquia, e em 1939, ele invade aí a Polônia, que é a gota d'água, o início da Segunda Guerra Mundial. Antes de acontecer precisamente essa Segunda Guerra Mundial, a gente fala que tinha os olhos que se fechavam para essas ações feitas por Hitler antes da guerra. Então tinha alguns tratados que determinavam essa não invasão, como Ribbentrop-Molotov, entre a Alemanha e a União Soviética, entre Hitler e Stalin, que foi desrespeitados, e as nações, de uma forma geral, como a Inglaterra e França, fechavam os olhos para essas anexações feitas, pois esses países estariam se preparando para um possível enfrentamento. Lembrando que não muitos anos antes tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial. Então há toda uma despesa, há todo um desgaste envolvendo as guerras, né? E logo depois a gente vai falar a formação de alianças. É interessante que a gente compreenda. Então tem o eixo Tóquio, Roma, Berlim, que é Japão, Itália e Alemanha, de um lado, e no outro são os aliados. Eu sempre gosto de explicar porque são aliados, porque envolve Estados Unidos, envolve a Inglaterra e a União Soviética, que são ideologicamente antagônicas. Então, Inglaterra e Estados Unidos, países capitalistas, e a União Soviética é um país socialista. Então, eles são aliados para combater Hitler, para combater os interesses de Hitler, para combater aí as ideias que ele lutava, colocava em questão. Então, a gente traz para essa formação de alianças, e o plano inicial dessa guerra era chamada Guerra Relâmpago, que era uma guerra de ataque às frentes, para não ter tempo, para não dar tempo nem condições do inimigo poder se preparar para não ser rendido. E a gente observa que em 1940, após esse ataque à Polônia, a França também ela é dominada, porque na França também tem o general Pétain, que vê não tem resistência
muito pelo contrário, as ações das ideologias nazistas e fascistas. Então, um governo colaboracionista. E assim outras nações passarão a ser dominadas, como eu mostrei lá naquele mapa animado para vocês, explicando bem detalhadamente. Então a gente observa que em 1941, Estados Unidos é atacado pelo Japão em Pearl Harbor. E aí a gente lembra também que depois desse ataque, Estados Unidos entra nessa guerra. E logo em seguida também a gente observa que em 1941 a União Soviética tem uma derrota. A Alemanha tem uma derrota na União Soviética. Em Stalingrado, em 1943, marca aí uma derrota muito importante para o exército de Hitler. Então, nesse ponto de partida, logo no ano seguinte também, tem o dia D, em 1944, né, com uma força-tarefa feita pelos aliados para dominar, para trazer de volta, né, para expulsar o exército da Alemanha de algumas regiões, como da Alemanha e de outros países. Então, aos poucos, os aliados eles vão retomando o poder, enfraquecendo as forças do exército do eixo Tóquio, Roma e Berlim. E essa guerra ela é finalizada em 1945, também com ataque. Destacamos também nessa Segunda Guerra o ataque em Hiroshima, Nagasaki. Estados Unidos lança as bombas nessas cidades, e que mostra também para o mundo o poder bélico que tem os Estados Unidos, e é aí um pontapé inicial também para a Guerra Fria, né? Um momento em que há a ameaça das bombas de alto poder de destruição no mundo. E no governo democrático, na experiência democrática que vai de 1945 a 1964, eu trouxe 2 temas. A gente destaca o governo de Eurico Gaspar Dutra, a gente destaca o governo de Getúlio, o segundo governo de Vargas, o governo de Juscelino Kubitschek e de João Goulart. Mas para o nosso momento de revisão e para a atividade que será proposta para vocês, eu destaquei os 2 presidentes, que é Eurico Gaspar Dutra e Juscelino Kubitschek. Eurico Gaspar Dutra, que no período anterior tinha sido ministro de guerra do governo de Getúlio Vargas, e ele vai ser vai ser apoiado por Getúlio Vargas para chegar nesse governo. Ele é apoiado, o contexto do mundo nesse momento que ele chega ao poder é o de Guerra Fria, a bipolarização, um lado capitalista, outro lado socialista. Então o Brasil ele vai também se aliar, e ele se alia aos Estados Unidos. Essa informação é extremamente importante, porque vai definir algumas ações e atitudes do presidente. Então, o plano econômico que ele adota é o plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia. Esse é o que ele busca desenvolver aqui no Brasil. E o fato dele se aliar aos Estados Unidos, como eu falei agora há pouco, muda aí algumas atitudes dele. Não nem muda, né? Interfere nas suas atitudes, como colocar o Partido Comunista do Brasil na ilegalidade. Não é que o partido deixe de funcionar, mas ele vai continuar tendo as suas organizações, suas reuniões, só que de forma aí escondida, devido a ter sido colocado na condição de ilegal. E vão funcionar na clandestinidade, no caso, né? E o governo também de Juscelino Kubitschek. O governo de Juscelino Kubitschek é um governo, muito embora seja... eu também gosto de destacar que Juscelino foi um herdeiro político de Getúlio Vargas, mas ele adotou umas medidas um pouco mais de aproximação com os Estados Unidos, com os interesses estrangeiros. Então foi um momento que, no plano de meta de Juscelino Kubitschek, em que ele dizia que o Brasil iria crescer 50 anos em si, que era o seu slogan, ele vai fazer essa aproximação, trazer aqui as grandes multinacionais para a região de São Paulo, das áreas do eletrodoméstico, da farmácia, enfim. E esse plano era de desenvolvimento, estava muito também ligado à questão das fontes de energia aqui no Brasil. Então, Juscelino Kubitschek
tem esse desenvolvimento, tá ligado a esse desenvolvimentismo, mas esse desenvolvimentismo, junto com os interesses internacionais norte-americanos, deixa aqui no Brasil uma grande dívida externa. Essa dívida externa de mais de 3 bilhões, que para a época era um valor gigantesco. E aí ele constrói esses projetos, que como também o projeto de Brasília, que mudar a capital, construir uma nova capital federal, que antes era no Rio de Janeiro e passa a ser a capital federal em Brasília. Então tudo isso exigiu muitos investimentos e ele realmente conseguiu inaugurar a capital, porém deixou aí uma grande dívida e uma desigualdade social que atendia os interesses da elite, principalmente da elite ligada aos interesses estrangeiros. Então, quando forem estudar um pouco mais, foquem aí os conteúdos para esses pontos que eu trabalhei, para o que eu falei, porque provavelmente é o que vai ser contemplado na atividade de vocês, tá bom? Então fique bem, esteja bem, até o nosso próximo encontro.